A paz do Senhor, a você que nos assiste. A paz do Senhor, Cláudia. A paz do Senhor, Raquel. Nós estamos de volta com o programa Desde os Dias Antigos. Como nós sempre mencionamos, nossa abordagem ela foi desenvolvida a partir de uma visão de mundo cristã em consonância com a nossa confissão de fé, pois nós cremos que Deus é o Senhor do tempo, e por Ele e para Ele todas as coisas foram criadas pela palavra do seu poder. Hoje nós abordaremos o contexto do final da Idade do Bronze, na Grécia Antiga, período conhecido como período micênico, compreendido aproximadamente entre 1600 e 1100 a.C. Esse período foi de grande esplendor cultural, riqueza, poderio militar, que terminou em razão da intercorrência de diversos fatores. A civilização micênica viveu o ápice. Cidades-estado fortificadas como Micenas, Tirinto, Pilos e Tebas controlavam o território. Havia uma arquitetura monumental, construção de muralhas ciclópicas com pedras imensas e túmulos em forma de colmeia. A sociedade era eminentemente patriarcal. Reis guerreiros governavam economias altamente centralizadas a partir de seus palácios. Houve a primeira forma registrada na língua grega, a escrita linear B, usada principalmente para inventários e burocracia palacial. Falaremos um pouco mais sobre a escrita no próximo episódio. Houve ainda significativa expansão comercial. Os micênicos participaram ativamente das redes marítimas do Mar Egeu e do Mediterrâneo Oriental, ampliando sua influência após o declínio da hegemonia minoica em Creta. Segundo o autor Eric Klein, é necessário observar o período de forma sistêmica, a fim de evitar explicações simplistas, como atribuir o colapso apenas aos povos do mar. Ele observa que o mundo de cerca de 1.200 anos antes de Cristo era altamente conectado, formando uma espécie de, entre aspas, globalização antiga. As diferentes crises teriam ocorrido simultaneamente e seus efeitos se reforçaram mutuamente, provocando o colapso das redes políticas, econômicas e comerciais. Dessa forma, é possível analisar o período de maneira interdisciplinar, reunindo arqueologia, história antiga, egiptologia, que é o estudo do Egito Antigo, estudos do Oriente Próximo, geologia, paleoclimatologia, epigrafia, que é o estudo das inscrições. O Egito, o Império Hitita, Micenas, Ugarite, Chipre, Canaã e Babilônia dependiam uns dos outros para obter materiais. Quais materiais? Cobre, estanho, madeira, alimentos, produtos de luxo e alianças diplomáticas entre eles. Essa dependência tornou o sistema vulnerável. Teria havido, então, um colapso sistêmico. Um sistema muito interligado pode funcionar extremamente bem durante séculos, mas pode entrar em colapso rapidamente quando várias crises acontecem ao mesmo tempo. Dessa forma, não houve uma única causa. Segundo Klein, diversos fatores coincidiram: terremotos, secas prolongadas, fome, revoltas internas, guerras civis, invasões, inclusive dos chamados povos do mar, interrupção do comércio internacional. Isoladamente, cada problema poderia ser administrado, só que junto tornaram-se devastadores em um verdadeiro efeito dominó. A queda de um reino afetava os demais. Por exemplo, a falta de estanho reduzia a produção de bronze, menos armas, enfraquecimento militar, insegurança causava interrupção do comércio e crise econômica levava a revoltas políticas.
Um dos argumentos que o autor evidencia é que já existia uma forma de, como nós dissemos, globalização, entre aspas, porque ali naquele meio, naquele mar Mediterrâneo, havia uma intensa diplomacia, casamentos reais, exatamente para manter essa diplomacia, comércio internacional, circulação de artesãos, trocas de presentes entre os reis. Então, nesse contexto, uma crise local podia produzir consequências em regiões distantes. Nesse sentido, um conjunto de evidências históricas e arqueológicas para essa argumentação seria a seguinte: uma lista de argumentações, de evidências ou de fontes históricas. Vamos citar algumas. As cartas de Amarna, do século XIV a.C., as cartas de Amarna, ou cartas de El Amarna, são uma das coleções de documentos históricos mais importantes da antiguidade. Elas são o maior registro arqueológico da diplomacia internacional do mundo antigo e funcionam como uma prova viva do conceito de globalização da Idade do Bronze, analisado por historiadores como, por exemplo, o Eric Klein. E o que são essas cartas? Trata-se de um arquivo contendo cerca de 382 tábuas de argila gravadas em escrita cuneiforme. Elas contêm a correspondência diplomática oficial entre a corte dos faraós do Egito, principalmente Amenhotep III e seu filho Akhenaton, e os governantes de outras potências da época, cobrindo um período de aproximadamente 15 a 30 anos no século XIV a.C. Agora você pode observar as imagens das cartas. Também eram usadas como argumentação as cartas de Ugarit, arquivos hititas de Hatusa, inscrições egípcias, especialmente de Ramsés III, escavações arqueológicas em Micenas, Tirinto, Ugarit, Azor, Megido e Troia. Além disso, também estudos paleoclimáticos sobre secas, pesquisas geológicas sobre terremotos, evidências de destruição por incêndios e abandono de cidades. Então, segundo o autor, o colapso de aproximadamente 1177 a.C. não foi provocado por um único inimigo, nem por um único desastre, mas pelo acúmulo de crises simultâneas em um mundo altamente interdependente. Essa interpretação contrasta com explicações mais antigas que atribuíam o fim da Idade do Bronze, principalmente às invasões dos povos do mar. Sociedades altamente conectadas podem ser muito eficientes, mas também mais vulneráveis quando enfrentam múltiplas crises ao mesmo tempo. Mas qual é a relação, Cláudia, desse contexto histórico com a trajetória do povo hebreu? Vamos ver um pouquinho disso? Antes do colapso da Idade do Bronze, o Egito exercia hegemonia política e militar sobre grande parte de Canaã. Com o enfraquecimento desse poder e o colapso das antigas estruturas políticas da região, diferentes populações locais passaram por um processo de reorganização. Entre os grupos mencionados nas fontes da época, encontram-se os Abiru, uma categoria social cuja existe uma possível relação com os primeiros israelitas. Continua então sendo essa relação debatida pelos estudiosos. Nesse mesmo contexto histórico, muitos pesquisadores situam o surgimento das primeiras comunidades israelitas em Canaã, período que, segundo uma cronologia amplamente aceita, é compatível com a narrativa bíblica correspondente aos primeiros tempos descrito no livro de Juízes. Os juízes não eram magistrados de tribunal, mas sim líderes tribais e chefes militares regionais acionados para guiar o povo em tempos de guerra. Os principais juízes foram Otiniel, o primeiro, Eude, Débora, profetisa e única mulher, Gideão, Jefté e Sansão. Raquel, no período em que Sansão nasceu,
o povo era oprimido pelos filisteus. Nós sabemos disso, lemos isso na palavra. Um achado arqueológico de 2012 parece ter relação com esse personagem da Bíblia Sagrada. Bet-Shemesh era uma cidade ligada à história de Sansão, próxima a Zorá e Estaol, na fronteira entre Judá e Dan, região em que Sansão viveu. Escavações em Bet-Shemesh revelam que era uma cidade muito próspera. O artefato encontrado nessas escavações foi um pequeno selo com a imagem de um homem de cabelos compridos lutando com algum animal semelhante a um felino. Esse selo foi encontrado na fronteira entre o território de Israel e o território dos filisteus, datado do século XI a.C., época em que os juízes lideravam os hebreus. Algumas pesquisas ainda estão em andamento no local. Na história, Sansão cede ao pedido de Dalila e revela que sua força estava nos cabelos. Na verdade, a força dele vinha de Deus, mas o cabelo representava esse pacto. Sansão pede misericórdia a Deus e que lhe desse forças mais uma vez. Ele consegue, então, derrubar as colunas do templo filisteu. Você já ouviu o argumento de que o relato da história de Sansão seria uma variação da história de Hércules? Bom, primeiramente, vamos destacar que um arqueólogo muito respeitado, ele chama a atenção que a história grega de Hércules foi modificada ao longo do tempo, com acréscimo em versões romanas, medievais e renascentistas. Mas como saber se a história de Sansão não foi um mito? Bem, é comum, até nos dias atuais, relatos de homens com forças além do comum. Mas a força de Sansão não vinha dele. Ele tinha o Espírito Santo de Deus o conduzindo. Além disso, o estilo literário da história de Sansão tem claros aspectos de ser um relato histórico, com cronologias, mapeamento das cidades e menções a reis que indicam uma historicidade. E muitos arqueólogos acreditam, e nós também, que a Bíblia traz uma história real. Contudo, foi encontrado um templo filisteu, a arqueologia descobriu ruínas de um templo filisteu no norte de Tel Aviv. E isso mostra que havia no local um ambiente principal e uma antecâmara com duas colunas centrais que deveriam sustentar o templo inteiro, justamente como está descrito na Bíblia quando narra a parte da morte de Sansão. Em Juízes, capítulo 16, 28 a 30, nós lemos como aconteceu esse fato. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram ali os mortos que matou na sua morte, foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Não precisamos de prova arqueológica para crermos, mas é edificante termos contato com essas evidências históricas. Certos de que Deus é dono do tempo e de eternidade a eternidade Ele é Deus, nos despedimos de você, que tão carinhosamente ficou conosco até aqui. Te esperaremos no próximo episódio. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.